Olá! Hoje no Entre Conexões a gente recebe o professor André Sena, que vai falar um pouco sobre sua trajetória como professor e historiador. André... É um prazer estar aqui, obrigado, Luciane, por me convidar. Então, André, gostaria que você falasse um pouquinho da sua trajetória, você é formado em História, gostaria que você falasse um pouco dessa sua trajetória como... Bom, eu sou formado em História, minha graduação é em História, o meu mestrado é em História e para dar uma modificada eu fiz também um doutorado em História. Pretendo fazer um pós-doc em História também, porque eu gosto muito de História, deve estar dando para perceber em virtude dessa trajetória, né? Mas, curiosamente, eu profissionalmente nunca dei aula de forma muito sistemática num curso de História. Eu dei aula pouco tempo na UERJ num curso de História, que era mais um estágio de doutorado do que propriamente um vínculo profissional, e sempre dei aula, assim, há quase 20 anos já, nos cursos de Relações Internacionais. Mas onde é que você desenvolveu? Onde você ingressou para realizar o curso de História? Pois é uma questão complexa, porque às vezes muitas desses caminhos que a gente acaba trilhando tem a ver com a biografia da gente mesmo, né? O primeiro vestibular que eu fiz como aluno foi para o curso de Relações Internacionais. Então, antes de estudar História, eu cursei 6 meses, um primeiro período inteiro de Relações Internacionais, numa universidade privada aqui do Rio, que naquela época só essa universidade privada no Rio tinha esse curso de Relações Internacionais. E eu achei a universidade muito ruim, ainda acho, né, essa universidade péssima, e aí eu decidi que eu ia fazer vestibular para História. Isso foi em 1993, no segundo semestre, e ingressei na UERJ, passei no vestibular e comecei no vestibular para História em 1994. E aí, a partir daí, eu trilhei meus caminhos dentro da História, estudei História, essa graduação toda muito voltada para a História, mas eu nunca esqueci esse primeiro período de RI, porque Relações Internacionais sempre me chamou muita atenção. E aí, curiosamente, não sei se tem uma relação direta, eu acabei, depois que me formei em História, voltando para a área de Relações Internacionais como professor, e dou aula, sempre dei aula, 99% da minha carga profissional foi dentro dos cursos de Relações Internacionais aqui no Rio de Janeiro. E no mestrado e doutorado, sua pesquisa era em Relações Internacionais ou em História? Pois é, isso é uma outra discussão também, porque no mestrado, eu fiz um mestrado que foi reflexo de uma bolsa de iniciação científica que eu tinha dentro da UERJ, orientada pela professora Lená Menezes, e que era uma bolsa que falava do contexto internacional e que buscava pesquisar o período entre guerras e a percepção que as elites políticas no Brasil, através da mídia, eu pesquisava o Jornal do Brasil, captavam as principais questões internacionais do entre guerras. Nessa época, isso era chamado de relações internacionais. Mas há uma grande discussão, epistemológica mesmo, né, sobre o que é relações internacionais e o que é história das relações internacionais, né? Então, na verdade, naquele momento, a noção de relações internacionais no campo das ciências humanas aqui no Rio de Janeiro, dentro da UERJ, por exemplo, e até mesmo em outras universidades públicas, ainda estava muito misturada com a ideia da história diplomática, da história das relações internacionais. Teria a ver com a própria formação do curso de Relações Internacionais, né? 20 anos atrás, 15 anos atrás. No Brasil. No Brasil, que é muito recente. Com certeza. Na verdade, o primeiro curso de Relações Internacionais, ele foi estruturado, historicamente falando, em 1919, na Universidade de Gales, por um diplomata que também é historiador, que é o Edward Hallett Carr, que por acaso é um livro que a gente lê logo no primeiro período, Introdução aos Estudos Históricos, o que é história, mas há uma obra muito mais importante dele, chamada 20 anos de crise, que é uma obra que funda, de uma certa forma, um debate teórico entre o idealismo e o realismo, e o Carr funda um curso separado da história, mas ao mesmo tempo dialogando com o direito, com a geografia, com a filosofia, que é o curso de International Relations, International Affairs, na Universidade de Gales. Depois da Segunda Guerra Mundial, essa disciplina de relações internacionais vai se divorciando da história e migrando para a ciência política,
né, para uma reflexão mais de politologia. Agora, é claro, isso acontece porque ela também sai da Europa e vai para os Estados Unidos. Quer dizer, essa disciplina bomba nas universidades americanas. Mas aqui no Rio, e eu acho que no Brasil como um todo, na época em que eu fazia graduação, essa mistura de história com relações internacionais ainda era muito forte. E me fala um pouco, quando você começou a dar aula efetivamente? Você dava aulas de história contemporânea, de história do Brasil, ou história das relações internacionais? Como que foi esse... Curioso, foi o primeiro dia que eu dei aula. Eu estava em casa vendo televisão, o telefone da minha casa tocou e uma amiga minha falou: André, eu sou aluna de um pré-vestibular comunitário e faz 5 semanas que o professor de história não vem. Você não quer vir aqui? E eu falei, agora? Ela falou assim, agora, porque a turma está esperando. E de fato era perto da minha casa. E eu fui. Resolvi ir, mas eu não tinha pretensão de dar aula, ao contrário, eu tinha a pretensão de me tornar diplomata. O meu primeiro projeto de vida foi esse. Só que no momento em que eu pisei na sala de aula, em que eu risquei com o giz pela primeira vez no quadro, eu tive uma sensação muito esquisita de que eu ia fazer aquilo pro resto da minha vida. Isso foi como uma vocação. Isso foi muito claro para mim. Isso pode parecer meio até bobo, né? Meio clichê, mas de fato comigo aconteceu e eu não tenho o menor problema de assumir isso. Assim. Quando eu pisei numa sala de aula pela primeira vez, eu me apaixonei pela ideia de dialogar com pessoas que estavam desejando aprender alguma coisa e, em alguma medida, ser um mediador simbólico entre o conhecimento e essas pessoas. Bom, mas aí em 2002 eu fui convidado para dar uma disciplina chamada Cultura Brasileira no curso de Relações Internacionais de uma universidade privada aqui do Rio de Janeiro. E eu comecei a dar aula nesse curso, onde eu fiquei aproximadamente 11 anos. Comecei a dar aula lá e comecei a dar essa disciplina e me encantei pelo fato de trabalhar com a ideia de cultura dentro de um curso de relações internacionais. Né? O Pierre Renouvin trabalha com aquela ideia das forças profundas, né? Pierre Renouvin, que é um grande historiador das relações internacionais. Eu me agarrei nessa perspectiva do Renouvin de que a cultura poderia ser uma dessas forças profundas e construí, na verdade, um curso que não havia ainda, de fato, ganhado consistência, que era o curso de Cultura Brasileira dentro do curso de Relações Internacionais dessa universidade. Eu tive o privilégio de, nesse curso de Relações Internacionais, de conhecer aquela que ia ser mais tarde a minha coordenadora e que, na verdade, com quem eu venho trabalhando em várias outras universidades, porque ela fundou cursos de relações internacionais em várias outras universidades privadas. Ela é uma pioneira, né, na construção de cursos, na elaboração de projetos pedagógicos, de cursos exclusivamente de RI, que é a professora Solange Pastana de Góes, com quem eu tenho um imenso prazer de trabalhar, porque ela me conheceu desde o início, eu também a conheci logo que ela voltava da Itália. Tinha uma questão para fazer para você que tem a ver justamente com essa propagação de cursos de relações internacionais nos últimos anos, principalmente nos últimos 10 anos. Você vê isso como modismo? Como é que você identifica essa propagação como professor? Eu identifico isso como uma extraordinária maneira de eu continuar ganhando dinheiro, em primeiro lugar. Né? Então, assim, eu prefiro não dizer que é o modismo, porque eu vivo disso. Então, quanto mais cursos de relações internacionais, estudo em relações internacionais. Né? Mas uma vez uma historiadora dessa universidade onde eu comecei, me veio fazer uma pergunta que eu acho que era pura inveja, porque o curso de História declinava naquela universidade e o curso de RI estava em plena ascensão. Né? E aí ela me perguntou, isso serve para quê? Esses internacionalistas todos que vocês estão formando, onde é que essa gente vai trabalhar? Né? Para que isso serve? E de fato é uma pergunta interessante, porque os cursos de relações internacionais estão crescendo muito no Brasil. Eles eram um monopólio de uma universidade privada no Rio de Janeiro até a década de 90 e uma universidade pública em Brasília, que era a UNB. E hoje existem cursos de relações internacionais em todas as Como é que você dá partes. qualidade também? Então, a grande questão é que muitas vezes a gente associa o curso de relações internacionais a um curso que prepara o sujeito para a carreira diplomática. Então, qual é a área de atuação? Quando eu comecei a estudar relações internacionais como aluno nos anos 90,
nesse primeiro período que eu fiz nessa universidade como graduando, 90% da minha turma queria ser diplomata. Hoje, quando você tem um aluno de relações internacionais, 90% da turma nem passa pela cabeça dessas pessoas em ser diplomatas. Então existe uma enorme quantidade, o mercado é superaquecido e um enorme leque de possibilidades. Você pode trabalhar com comércio exterior. Eu tenho alunos que são estagiários no setor de malas diplomáticas do Itamaraty. Você pode trabalhar como consultor de empresas. Eu conheço pessoas que trabalham em organizações não governamentais. Você pode trabalhar como autônomo nessa área. Você pode trabalhar como comentarista internacional em algum tipo de rede de comunicação. Não necessariamente você trabalha na carreira diplomática, embora eu ache que ainda seja o charme do curso a carreira diplomática. Eu fico muito feliz quando eu vejo alunos meus se tornando diplomatas. Percebeu alguma diferença da carreira de quem se forma em relações internacionais no Brasil e no mundo? Quer dizer, por exemplo, em outro país, digamos Estados Unidos ou Chile, por exemplo, em termos de áreas de mercado? Eu vejo, em termos de áreas de mercado, provavelmente, né? Porque apesar da gente estar vivendo uma certa universalização dos mercados em função da globalização, ainda há diferenças setoriais muito claras, né? Especialmente em termos de competitividade. Um estudante que vai ser absorvido pelo mercado na América Latina não é o mesmo que vai ser absorvido, por exemplo, na Europa ou nos Estados Unidos. Agora, em termos de formação, curioso, eu vejo mais semelhanças do que diferenças. Então, assim, é muito comum eu encontrar com estudantes de relações internacionais de outros países que têm uma formação intelectual parecida com a formação que a gente oferece para os nossos alunos, né? Que tem a mesma familiaridade com autores como Morgenthau, Kenneth Waltz, Robert Keohane, Joseph Nye, que são autores que a gente trabalha a partir de vários recortes em segurança internacional, em teorias das relações internacionais, em integração regional, interdependência complexa, né? São disciplinas ou são temas de relações internacionais que me parecem muito universalizados, muito em função do monopólio norte-americano sobre a disciplina. Eu trabalho na verdade, num centro universitário aqui no Rio. Você pode falar de locais que você... Claro. Eu trabalho num centro universitário aqui no Rio que se chama IBMR, que foi um centro brasileiro até bem pouco tempo atrás. Hoje ele faz parte de uma rede de universidades americanas chamada Laureate Universities, e hoje existe quase que uma universalidade de currículos. Assim. Os meus alunos convivem com alunos do México, da Coreia, né, que fazem parte dessa rede, que dialogam quase que da mesma maneira em função de fazer parte dessa grande rede. Eu trabalho também numa outra universidade, onde o curso de Relações Internacionais está tendo uma explosão muito promissora, que é a Universidade Veiga de Almeida. O curso de Relações Internacionais lá é coordenado pela professora Solange Pastana de Góes, e é um curso que está em ascensão, aonde também nós buscamos imprimir uma certa internacionalidade, o diálogo com outras universidades no exterior, por exemplo, né? E o empoderamento dos alunos na formação de projetos pedagógicos que eles queiram, como, por exemplo, cinema em relações internacionais, o CARI, que é o Centro Acadêmico de Relações Internacionais, o CEPOI, que é uma espécie de órgão de simulações das Nações Unidas. Os alunos adoram simular. Os alunos agora estão muito preocupados com relação a essa questão cibernética, porque agora os hackers estão fazendo um trabalho quase que de paralisia do sistema internacional. Isso aconteceu. Então a gente está começando a discutir a possibilidade de haver relações virtuais internacionais, né? Todo mundo à parte, né? Pois é, Bitcoin, Monera. Então, na verdade, é um curso desafiador.